Então, gente, como nós estávamos discutindo, o que que eu pensei para essas 2 semanas que a gente vai ter de AV1, né? Que vocês vão ter de AV1 e que nós iríamos ter que começar o conteúdo. Sim, nós vamos começar o conteúdo, mas de uma forma mais interativa. Então, a minha proposta é nos horários das nossas aulas, principalmente nesse início, né, eu propor para vocês algumas questões interativas aqui durante as aulas no Zoom, ou então apenas é, desafios para a gente fazer no nosso bate-papo, no grupo do WhatsApp, enfim, alternativas extras para que vocês estejam interagindo comigo, para que a gente possa dar uma pincelada sobre o conteúdo que a gente vai ver e para que, quando a gente retornar, né, depois das nossas AVs, que seria quando é, depois, dia 13 e 14 de maio, o dia que a gente vai retornar a que vocês acabam as AVs. Seria o início de fato do nosso conteúdo. A nossa disciplina conteudista, né, a gente iria começar mesmo dia 13 e 14, né? Nas próximas 2 semanas, nós iríamos trabalhar algumas atividades interativas com vocês, para que vocês não se sentissem, né, não ficassem mais confusos quanto ao conteúdo e não tivesse um aproveitamento, né, eficiente, porque é como a Amanda e a Heloísa trouxe, né? São muitos conteúdos, o aproveitamento tem sido mais complicado, tem muitos desafios na aprendizagem em AD, principalmente porque a gente não é acostumado a isso. Então, vocês estão num processo ainda de adaptação a essa plataforma digital de aprendizagem. E aí, mais avaliar esse período de avaliações que vocês, desde a época presencial, vocês já têm uma certa ansiedade quanto a isso. E eu não vou ser mais um fator ansiogênico, né, de vocês. Né? Não vou trazer para vocês mais uma questão, né, desafiadora de um novo conteúdo para vocês, porque é uma nova disciplina, né? Vocês acabaram a disciplina com Moema, e vocês vão simplesmente voltar. Eu espero, Heloísa, que no dia 13 de maio a gente já esteja. Na verdade, eu espero que, assim, eu tenho um otimismo, mas eu tenho muito pé no chão, né? Eu quero muito que a gente volte à nossa faculdade, às aulas presenciais, ao contato com vocês pessoalmente, né? Acho que nós psicólogos a gente gosta muito do contato das pessoas. E eu espero do fundo do meu coração que a gente volte. Mas se não voltarmos, a gente vai ter que continuar por aqui, tá? Mas vamos torcer para que a gente volte o quanto antes, tá? Outra coisa, eu vou mostrar agora para vocês o nosso plano de aula, tá? O que eu planejei para vocês enquanto disciplina, tá? Já coloquei ela no Moodle, eu vi que a professora Moema já finalizou, e aí eu coloquei um rótulo e eu coloquei lá, segunda parte, elaboração de documentos, Larissa, entendeu? Eu coloquei lá essa etiqueta para vocês saberem que a partir daquela etiqueta são conteúdos meus, tá? Da minha disciplina, dessa nova etapa. A professora Moema não vai ficar mais conosco, né? Ela vai ter a folga dela e agora é a minha vez de trabalhar com vocês esses novos conteúdos. E aí eu preparei uma apresentação para vocês sobre os conteúdos da nossa dessa nova roupagem, né, desse novo modelo, né, para vocês, tá? Que eu vou mostrar aqui.
Vocês estão conseguindo ver a tela? Eu já coloquei essa apresentação no Moodle, tá certo? Então, qualquer dúvida vocês podem ver lá, caso alguém não esteja aqui. Vamos lá. Vocês já estão vendo nessa tela do PowerPoint? Sim ou não? Pronto. Então, assim, gente, essa segunda parte da disciplina, ela foi pensada, né, e eu não sei em que contexto a professora Moema trouxe para vocês, né, sobre a parte dela, que na verdade essa disciplina de tópicos ela é uma retomada de conteúdo, né, do que vocês já viram, ou de assuntos que foram, né, muitas vezes pouco discutido de forma detalhada em alguma disciplina, tá? Ou que elas, em geral, é tendenciosamente trabalhada em uma disciplina e em outras nem tanto, tá? E aí, gente, essa segunda etapa, ela é para elaboração de documentos psicológicos em geral, porque vocês viram que foi lançada uma nova resolução, e aí, nesse primeiro momento, vocês vão ver algumas questões fundamentais sobre o modelo histórico do que foi mudado e como as resoluções existem, qual o nosso dever enquanto psicólogo de acompanhar e compreender essas mudanças que estão acontecendo na nossa profissão, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês a ementa da disciplina, né, que é o seguinte: a gente vai ver os princípios éticos e técnicos na elaboração de documentos escritos em psicologia. Isso tudo, gente, está previsto na resolução número 6 de 2019. Eu vou trabalhar ela com vocês, principalmente essa resolução. Ela é muito detalhista, ela é uma das resoluções que apareceu na psicologia somente em 2019, para vocês verem como a gente é um pouco limitado na construção de documentos. E aí a gente vai discutir, né, como é que a gente faz. Isso é uma dúvida que é muito recorrente dos psicólogos. Quando a gente está na faculdade, né, e eu confesso para vocês que eu só vi elaboração de documentos na disciplina de avaliação psicológica, tá? Quando eu pagava a disciplina, que na época era testes psicológicos, que eu fui saber o que era um laudo e o que era um atestado, né? E eu, na verdade, eu fiz de forma muito superficial. E essa disciplina, vocês vão ver todos os documentos que são emitidos e que podem ser emitidos pelo psicólogo, como é a estrutura técnica de um modelo como esse. Isso vocês vão utilizar não é só na clínica, é em todas as organizações que vocês vierem a trabalhar, seja ela em organização privada, pública, né? Na própria clínica de vocês que vem a atender clinicamente. Então, a gente vai ver todos esses documentos, a gente vai ver qual é o conselho, né? Qual a resolução que trata da validação e guarda de documentos. Isso é uma coisa muito importante que muitas vezes as pessoas não sabem, né? E aí, no final da disciplina, a gente vai falar um pouco sobre atendimento online, né? O que pode, o que não pode, né? Principalmente, né, nessas mudanças que aconteceram, né, pós-pandemia, tá? Então, nas modalidades de documento, a gente vai ver esses daqui, tá? Atestado, declaração, parecer, laudo e relatório. São esses os 5 documentos, né? E a gente chama de 6, porque no relatório aqui, ele é um relatório, existe o relatório psicológico, o relatório multidisciplinar, que mais na frente vocês vão entender qual é a diferença, como se faz esses documentos, mas vocês precisam sair desta disciplina, né, dessa segunda etapa, sabendo a diferença desses documentos e como eu faço esses documentos, ou, por exemplo, se determinada coisa acontecer, eu faço uma declaração ou um atestado, né? Eu faço um parecer ou um laudo. São essas as dúvidas mais recorrentes que existem no nosso campo enquanto psicólogo, tá bom? E o outro, né, é essa validade e guarda de documentos, que é uma das principais coisas que a gente vai ver, porque existem muitas dúvidas de nós psicólogos quanto a isso. E
o atendimento online, como eu queria colocar para vocês verem como as coisas mudam, né? Quando eu planejei essa disciplina no início do ano, eu estava assegurada por essa resolução, né, número 11 de 2018. Com a pandemia, vocês viram que teve uma abertura maior para atendimentos online de psicólogo, né? Devido a tantas pessoas necessitando de atendimento e porque não poderia existir, o conselho orientou que os psicólogos não atendessem presencialmente. Então, mudou muita coisa. De janeiro para cá, mudou muita coisa, inclusive o atendimento online, que é essas as mudanças que a gente vai ver do que era e do que agora está sendo, entendeu? Então essas são as principais mudanças que a gente vai observar e a gente já vai ver isso lá no final da nossa disciplina, o último conteúdo da gente. Tudo bem? Gente, não são muitas coisas, é um conteúdo pequeno, mas que ele precisa ser trabalhado de forma muito detalhada, entendeu? Então, não são muitos conteúdos. Se vocês pegarem essa resolução, tenho certeza que vocês vão ler ela em no máximo 30 minutos, mas elas precisam ser trabalhadas de forma detalhada, porque é o nosso fazer profissional e a gente precisa saber o que fazer e o que não fazer. Na elaboração de documentos, porque isso é algo que é documentado e tem um poder, tem um papel político e jurídico socialmente, tá bom? Outra coisa que eu queria combinar com vocês era o processo de avaliação, tá? Como assim o processo de avaliação, Laísa? Porque você já está falando em avaliação aqui, né? Por quê, gente? Porque nós, meros mortais, precisamos falar sobre avaliação, né? Porque não foge da nossa prática, na verdade não foge da nossa rotina enquanto faculdade. E aí, gente, o que eu pensei para nossa avaliação? Vocês vão ter acesso a 6 documentos, né, escritos, 6 documentos psicológicos que vocês vão precisar fazer, aprender e desenvolver, tá? E aí vai ser assim. Vocês lembram da minha disciplina de gestão de pessoas? Talvez alguns lembrem de forma muito positiva e outros não. Vocês lembram que a gente fazia assim um trabalho que era assim, dei o conteúdo e vocês me entregam o trabalho na outra semana. Era assim, era uma atividade que era cotidiana. Vocês lembram? Se aqui tivesse figurinha, pode colocar uma figurinha do que representava aquele trabalho para vocês. Mas enfim, essa proposta dessa segunda parte seguirá no mesmo modelo. Como assim? Vocês vão ver em um dia a declaração, como fazer uma declaração, quais os requisitos de uma declaração, modelos de declaração de documento psicológico. E na outra aula vocês vão fazer o quê? Vocês vão construir esse documento. Eu vou dar um estudo de caso para vocês e a partir desse estudo de caso vocês vão elaborar um documento diz respeito a esse documento, a esse tipo de estudo de caso, entendeu? Por exemplo, vocês vão começar vendo declaração. Como eu preciso fazer uma declaração para essa informação, para esse estudo de caso? Aí eu vou ensinar para vocês e vocês vão fazer. A cada documento que vocês entregarem, vai somar um ponto. Esse trabalho, gente, pode ser feito, né? Essa avaliação de documentos, vocês vão fazer em grupos de até 4 pessoas, tá? Então, isso a gente vai discutindo daqui a pouco. Mas seria importante que vocês já criassem esses grupos, né? Por quê? Porque toda atividade, toda aula que eu for dar, vocês vão ter que construir em seguida esse documento, este material, entendeu? Então, eu vou dar o estudo de caso e em grupo vocês vão fazer, vou fazer a declaração, vou fazer o atestado, e aí vocês vão se comunicando na construção disso. Então, é uma disciplina que vocês vão construindo a nota de vocês ao longo do semestre, né? Então, a ideia, inclusive, não é que vocês façam, inclusive, prova, é a AV2. Isso mesmo. A minha ideia é que vocês não precisem fazer prova,
porque vocês vão fazer 6 documentos, né? 6 documentos, que cada documento vai valer um ponto, e a outra parte da nossa pontuação seria essa proposta, caso a gente volte às nossas aulas presenciais, seria a proposta do Café Mundial, que é o World Coffee, que é uma atividade que vocês fizeram comigo no quarto semestre. Não sei se vocês lembram que vocês fizeram junto com os alunos de outra disciplina, e aí eles traziam um caso e vocês discutiam esse caso, né? Pois é, como fazer isso online? Isso é uma alternativa que eu e a professora Flaviane, Juninho e Marcos Teles, Julinhares e Marcos Teles ainda vamos discutir. Se caso a gente não voltar às nossas aulas presenciais, a gente vai mudar essa proposta para uma outra alternativa, entendeu? E se tiver que fazer online, a gente vai ter que dar um jeito. Mas enfim, não vou prejudicar vocês, não vamos se adiantar. Mas esse era o planejamento que a gente tinha previsto. Mas não dá para ser 5 documentos, precisam ser 6. Porque vou voltar aqui para vocês entenderem, ó. Ó, aqui vocês estão vendo que tem 5 documentos, né? 5 documentos aqui, opa. Estão vendo que tem 5 documentos, só que cada documento desse é um ponto. E esse relatório, vocês vão fazer 2 relatórios, que é o relatório, o modelo de documento de relatório psicológico e o modelo de relatório de documento multidisciplinar, entendeu? Então, são 6 documentos. Vocês precisam, a disciplina ela é isso. É tanto que, ó, os conteúdos, ele é só isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou voltar aqui. Oxi. Vejam só. Aqui é a ementa da disciplina, ó, princípios éticos e técnicos na elaboração, isso é a parte introdutória. Depois vocês vão ver declaração, atestado, parecer, relatório e laudo psicológico. Em geral, a disciplina é isso. Porém, a gente vai ver cada documento desse em uma aula. Não é nada demais, não é nada de outro mundo. Em uma aula vocês aprendem a fazer esse laudo, na outra aula vocês vão para a prática com o estudo de caso. Então, Rafael, a disciplina de tópicos, elas são 2 disciplinas em uma, entendeu? Moema dá uma parte de conteúdo e eu dou outra. Não, talvez vocês não possam ver uma correlação entre elas. É outra disciplina mesmo, com outros conteúdos, entendeu? Não é a continuidade do conteúdo de Moema, não. É outro conteúdo, entendeu? Não segue uma continuidade. É como se vocês estivessem pagando uma disciplina, né, 2 disciplinas, uma de 40 horas com Moema e uma de 40 horas comigo. E aí ela é dividida em 2 partes. Uma parte Moema e outra parte Larissa, que Moema fala sobre grupos terapêuticos, né? E a minha parte eu falo sobre a elaboração de documentos, entendeu? Os 2 contextos da disciplina de tópicos, entendeu? São 2 conteúdos em uma única disciplina, 2 conteúdos distintos. Que aí um é dividido, antes na disciplina de tópicos 1, era a primeira parte grupos, isso que vocês viram como OM, e a segunda parte era psicologia organizacional e gestão de pessoas. Então eram 2 coisas que uma não tinha assimilação com a outra, mas que vocês iriam ver conteúdo de forma, né, breve e pontual sobre eles. Ficou claro? Aí o que eu queria combinar com vocês? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer esse café mundial, entendeu? Mas, em geral, né, eu concordo que pode parecer muita coisa, mas como é um documento que você vai fazer ele durante as aulas, por exemplo, eu vou dar uma aula hoje na quarta-feira,
E na quinta-feira vocês vão construir esse documento. Então vocês vão ter o tempo da minha disciplina para fazer esse material, entendeu? No horário disponível para essa disciplina será para que vocês, um horário é para dar conteúdo e no outro para vocês realizarem o trabalho. E vocês vão fazer o trabalho comigo acompanhando como é que está sendo a elaboração e tirando as dúvidas de vocês sobre esse documento, entendeu? Ficou claro, gente? Mais alguma dúvida? Sugestões. Podem falar, como o Rafael colocou aqui. Quais são as sugestões de vocês? Rafael colocou a sugestão dele era para ser só 5 documentos, cada um valendo 2 pontos. Não dá, porque são 6 documentos. E aí teria outra possibilidade. Eu poderia até ver, e talvez não seja nenhum problema para mim, da elaboração de vocês quanto aos 6 documentos, esses 6 documentos ficarem valendo por 10 pontos, entendeu? Para mim eu não vejo dificuldade, mas eu teria que acordar isso com Flaviane e com os outros professores, porque a gente já havia combinado o café mundial, entendeu? E aí já está no plano de disciplina deles também, então eu não posso mudar isso, bater o martelo aqui agora, mas eu posso conversar com eles assim que terminar a nossa aula e depois passar a informação para vocês de como vai ser, se vai continuar o café mundial ou não, entendeu? Mas eu até posso tentar ver se daria para a gente conseguir fazer a elaboração dos documentos e essa elaboração desses documentos ficar sendo a nossa AV2, que aí vocês não fariam prova, porque a disciplina em si é este tipo de atividade. Eu entendo demais. Realmente tem muita coisa que fica mais complexa. Mas o que depender de mim, Rafael, eu vou tentar fazer com que vocês se sintam menos cansados possíveis, né? Por isso que ela tem pouco conteúdo, vocês vão ver que é pouco conteúdo mesmo. E vocês vão fazer. E vocês vão fazer aqui durante a aula. Alguns alunos, inclusive, eu vivo constantemente brigas com. Não, Rafaela, é assim. O documento, a elaboração do documento não é algo de outro mundo, tá? Alguns sim são mais complexos, né? E aí nos que forem mais complexos o prazo vai ser maior. Mas, por exemplo, uma declaração. Uma declaração é algo muito simples, que é um parágrafo. Aí eu vou fazer com vocês, vou mostrar um exemplo, um modelo para vocês. Deixa eu só tirar a dúvida de Rafaela. Esses documentos, vocês podem, dependendo do documento, vocês vão ter um prazo maior para entregar. Se não, vocês vão ter o tempo de 2 horas, que é o tempo da minha aula, para fazer e enviar posteriormente, entendeu? Porque é algo prático. Por isso que, por exemplo, se vocês estivessem tendo a aula presencial, eu ia orientar que, por exemplo, as equipes de trabalho já fossem com computador, porque aí vocês iriam construir o documento na aula, com o documento. Pelo menos uma equipe, uma pessoa com um computador para realizar lá. Não é algo muito complexo. Tem alguns sim que sim, são, por exemplo, um relatório que existe referencial teórico, referências, que aí sim vocês vão precisar ter um pouco mais de tempo. Mas com certeza, se o estudo de caso e o relatório ou algum documento específico demande mais tempo, eu vou dar esse mais tempo para vocês, devido à nossa realidade que seja mais complexa, que é o quê? Que é o nosso distanciamento físico, tá? Amanda, os documentos valeriam a AVP e a AV2, tá? Vocês não fariam a prova de AV2 caso a gente fizesse. A ideia, inclusive, desde o início dessa disciplina, não é fazer a AV2, é vocês fazerem só o trabalho, e essa nota de trabalho valer como nota de AV2, entendeu? Mais dúvida, gente? Como é que está sendo os trabalhos feitos de forma grupal? Vocês estão tendo dificuldade? Sim ou não? Estão tendo dificuldade de se reunir?
entendo, Rafaela. Eu acho que esse é um ponto importante que tu trouxe. Nem sempre os alunos vão estar, né, presentes para fazer o relatório. Aí eu vou ter que adaptar uma nova realidade à realidade que a gente está vivendo. Então, o prazo seria mais ampliado. Eu poderia sim dar o prazo de 8 dias para vocês entregarem, uma semana, para vocês entregarem esse material. Eu acho que tudo precisa ser adaptado e conversado, por isso que a nossa é tão importante que vocês estejam aqui participando, porque o planejamento é um, mas a realidade de vocês é outra, e aí eu preciso adaptar a disciplina à realidade de vocês. Vocês podem fazer esse trabalho em grupo ou individual. Eu coloquei em grupo de até no máximo 4 pessoas para poder facilitar. Mas também que se quiserem fazer individual, fiquem à vontade, tá, Rafael? O que mais? Mais alguma dúvida, gente? Sim, pode ser, Hanna. Pode ser, eu vou abrir essa sessão, tá bom? Vou deixar você fazer de 5, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Eu sei que são muitas coisas que estão acontecendo é, hoje conosco, né? Devido à pandemia, devido a um novo modelo de ensino-aprendizagem, são muitas coisas que a gente precisa se adaptar mesmo. Mas eu queria combinar com vocês, né? E assim, combinar não, na verdade, dizer para vocês, né? É uma nova disciplina para mim, né? Eu nunca dei essa disciplina, mas eu já vim acompanhando a construção dela desde das mudanças da matriz do curso de psicologia. É uma disciplina, é um conteúdo que é muito importante, né? E eu vou ter o maior prazer de tirar dúvidas com vocês, de aprender com vocês. Então, é algo que a gente vai construir nossa aprendizagem, né, em conjunto, e vocês vão ver que não tem nada do outro mundo. É uma disciplina, é um conteúdo muito gostoso e prazeroso de aprender, né? Porque é algo que a gente vai utilizar em diversos contextos da vida profissional da gente. Então, tem muito aprendizado, muita coisa que a gente vai desenvolver, que a gente vai ter que se dar conta, e que juntos a gente vai conseguir minimamente ter menos impacto sobre nossa aprendizagem. Então, como é uma disciplina teórica e técnica, eu acho que vocês vão conseguir sim ter um aprendizado significativo, mesmo que a gente inicie o nosso conteúdo de uma maneira virtual, né? De uma maneira digital, mas que nada impede que a gente consiga construir essa aprendizagem. Então, o que eu espero, né, de vocês enquanto alunos é que participem, que deixem dúvidas, que eu adorei o bate-papo hoje com vocês, que em geral, nos primeiros dias de aula de explanação de disciplina, os alunos não dizem o que querem, nem o que não querem, nem discordam de avaliação, só deixam para discordar depois. Talvez o ponto positivo da disciplina começar no meio do semestre, do conteúdo, de um novo conteúdo começar no meio do semestre, é que vocês já estão mais atentos a como o processo de avaliação ele precisa ser discutido, não só colocado como metodologia do professor e os alunos terem que concordar e engolir de goela abaixo. Ele precisa ser sim discutido, ser desenvolvido junto com os alunos. Essa foi a minha proposta. Vou discutir com Flaviane e com Marcos Teles se vai existir o Café Mundial ou não, e se dar para eu fazer, né, a resolução desses documentos, desses estudos de caso, valendo de 0 a 10, que é a prova de vocês, porque a gente tá, e eu entendo, vocês estão com muitos conteúdos, muitos trabalhos, e aí fazer 2 tipos de trabalho nesse meio tempo é mais complicado, tá bom? Então, eu queria me colocar à disposição e muito aberta para discutir outras possibilidades de aprendizagem com vocês, de avaliação, tá bom, gente? Segue o mesmo fluxo do que vocês vinham, já me conhecem. Eu acho que o bom é que vocês já me conhecem, eu já conheço alguns de vocês que já pagaram algumas disciplinas comigo,
E a troca precisa acontecer. Se vocês tiverem algo a colocar, a dizer, eu vou estar sempre à disposição para a gente construir, tá bom? Mais alguma coisa? Então, por hoje, gente, que bom. Isso mesmo, eu também acho que as coisas vão se adaptando. Então, assim, gente, é isso a proposta do novo conteúdo, dessa elaboração de documentos, né? E vocês vão construir comigo essa disciplina, né? E eu espero que vocês possam aprender, que eu possa aprender com vocês e que a gente consiga concluir esse semestre de forma menos dolorosa, né? Que a gente possa aprender, né, de uma forma interativa e bacana, tá certo? Todos nós estamos nos adaptando. Eu vou deixar essa aula gravada no Moodle. Vou colocar alguns documentos também lá do que a gente vai utilizar daqui pra frente. E fiquem tranquilos quanto ao conteúdo nesse início de semana que vocês estão se dedicando à AV1, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, que mesmo que a gente inicie, quando a gente terminar a AV1, eu vou retomar novamente para que não fique dúvidas para ninguém, tá certo? Então foi um prazer de verdade reencontrar vocês quando eu recebi o convite da professora Flaviane para assumir essa disciplina com vocês. Eu gostei demais, né? Porque é uma turma que eu gosto, tanto a de vocês como a da noite. É uma turma muito prazerosa que trazem muitas problemáticas interessantes, tá bom? Então, um abraço, gente. Até próxima quarta-feira nós nos encontraremos para discutir mais algumas questões, tá certo? Obrigada pela compreensão e disposição de vocês, tá bom?